texto que foi lido apenas o primeiro versículo, que é muitíssimo conhecido da igreja. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Queridos, sempre que a gente está diante da palavra de Deus, nós vamos ouvir mais uma vez o Senhor falar, nós precisamos realmente orar por nós, para que tudo aquilo em nós que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai resistir à palavra de Deus, seja amarrado, seja quebrado, seja anulado. Você pode fazer essa oração comigo essa noite? Pedindo: Senhor, anula tudo que é contra a Tua palavra essa noite. Anula da minha mente, do meu coração, toda distração seja anulada também. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra com gratidão essa noite, porque ela é tudo que nós temos. É o alimento do Senhor, é a conquista do Senhor em nosso coração. Essa noite conquista o nosso coração. Quem quer dizer isso para o Senhor? Senhor, conquista o meu coração. Conquista as áreas que não foram entregues ainda. Em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse dessa noite, eu declaro o domínio de Jesus neste lugar, eu declaro que todo espírito de distração que rouba a palavra é amarrado pelos anjos do Senhor. Eu proclamo que a palavra de Deus não voltará vazia, ela é a palavra do Eterno, ela fará aquilo que lhe apraz. Alguém diz comigo: eu recebo esta palavra no meu espírito. Quero falar de 2 altares que nós temos em nossa vida. O primeiro é o altar das nossas ofertas. Tudo que a gente oferece para Deus, ou que a nossa família ofereceu algum dia para o Senhor. E o segundo é o altar da nossa rendição. Eu queria já avisar que o segundo altar é o mais importante. O mais importante é a gente se render ao Senhor, do que a gente simplesmente trazer ofertas a Ele, tá? Nós estamos preparando a igreja para a gente fazer jejum, para a gente aumentar o nosso tempo de oração, para a gente aumentar os nossos sacrifícios espirituais. Alguém repita comigo os sacrifícios espirituais, para você saber quais são. Eu vou repetir, eu vou falar e você repete. Os sacrifícios espirituais que Jesus falou são: primeiro, oração. Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando orares. Então, ele espera que a gente ore. Eu não sei como está a sua vida de oração. Eu sei que alguns estão se esforçando bastante para ter uma vida de oração. Outros estão começando, talvez. Outros, talvez, nem começaram sua vida de oração. Se você só vem à igreja, ou só acredita em Deus, você não tem um tempo de oração em casa, você não está oferecendo os sacrifícios espirituais a Deus. Segundo o sacrifício espiritual que Jesus teve a expectativa que a gente fizesse, está em Mateus 6 também, quando ele dissesse: quando jejuardes. Então diga comigo: o jejum. Por isso que a gente está preparando a igreja para um jejum que vai começar dia 1º de setembro, né? A nossa primeira semana de jejum no mês de setembro, e preparando também para o jejum de 24 horas, que vai ser no dia 5. Nós vamos passar a noite aqui na igreja, passar o sábado aqui. Esses são os sacrifícios espirituais. Sacrifício espiritual é jejum, é oração. Terceiro sacrifício espiritual que Jesus mencionou foi ofertas, quando ele disse: quando deres uma esmola ou uma oferta. Então Jesus teve a expectativa de que nós dessemos as nossas ofertas como sacrifício espiritual na casa de Deus. Mas tem um quarto, que é a meditação na palavra de Deus, e isso está no Salmo 119, quando o salmista diz: eu medito na tua palavra dia e noite. Então, esses são sacrifícios espirituais. Leia a Bíblia. Nós temos a expectativa aqui na igreja, ensinamos você, que você deve ler a Bíblia toda, várias vezes. Ler. Alguém repete isso comigo: ler a Bíblia toda, várias vezes. Porque às vezes a pessoa lê uma vez e acha que já está muita coisa, mas aquilo ali não deu nem para amolecer a casca na nossa mente, não é? Então você precisa ler a Bíblia toda várias vezes se você se diz cristão. Se você não lê a Bíblia toda, provavelmente você é cheio de religiosidade na cabeça, de coisa que você ouviu dos outros. Você tem uma religião, você se considera cristão, mas você não conhece a palavra de Deus. Você conhece o meio cristão,
Você vive no meio dos cristãos. Mas você mistura Jesus com outras coisas, porque você não conhece a palavra de Deus. Então, você tem que ler a Bíblia toda várias vezes para eu saber que o seu cristianismo é bíblico. Não é um cristianismo cultural. Não é um cristianismo da tradição. Mas é um cristianismo da palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu venho lendo a Bíblia há 52 anos que eu leio a Bíblia toda, né? Estou lendo a Bíblia pela 38ª vez agora. Então você tem que ler a Bíblia toda muitas vezes, a sua vida inteira, para você poder ter uma revelação do que é a palavra de Deus. Segunda coisa, você tem que ter um tempo de oração em casa. Mas é um tempo separado para você ficar um tempo no quarto com Deus e falar com Ele. Terceiro, você tem que ter um tempo de jejum. Discípulos de Jesus jejuavam, discípulos de João. E esses são sacrifícios. Então, todos esses que eu acabei de falar, eles pertencem ao altar das nossas ofertas. É o altar de tudo que já foi ofertado por mim ou por meus pais. Quando eu falo os pais, eu estou me referindo não só a ofertas oferecidas a Deus, mas ofertas oferecidas também aos demônios, porque alguns de nossos pais serviram aos demônios. Alguns de nossos pais fizeram oferendas à religiosidade, a espíritos malignos, mesmo que eles não sabiam direito o que estavam fazendo. Outros sabiam e faziam a propósito, não é? Na macumba, no candomblé, no espiritismo e outros lugares, e estavam oferecendo aos demônios. E Paulo disse: vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, você não pode misturar. Então, porém, nós viemos de famílias, né? Quase todo brasileiro tem alguém na sua família que ofereceu oferta no espiritismo. Quase todo brasileiro tem. Nossas famílias, elas, por exemplo, a minha avó, ela foi espírita. A minha avó foi espírita até o dia de morrer. E eu a conheci, ela estava no espiritismo e ela morreu lá. Então, eu tenho também na minha família herança de pessoas que fizeram ofertas que hoje eu preciso retirar dos altares do maligno. Então, as ofertas, elas foram ofertas que foram feitas em alianças com deuses estranhos, né? Mas as minhas ofertas, o altar das minhas ofertas também é o altar da minha aliança com Deus. É onde eu faço oferendas a Deus. Eu vou ler um primeiro texto com você, que eu já li antes, mas eu vou repetir, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ali você vai ver como nós fomos chamados para oferecer ofertas. Toda vez que alguém fala de sacerdócio, está falando de alguém que oferece ofertas à divindade. Um sacerdote, no caso eu e você, todo ser humano é um sacerdote, é alguém que chega diante de um altar para ter uma relação com a divindade através do altar. O altar é tudo que nós fazemos, todas as nossas ações e oferendas são recebidas no mundo espiritual. Ou nós estamos oferecendo ofertas a Deus, ou nós estamos oferecendo ofertas aos espíritos malignos. Não tem duas opções, mas todo mundo é sacerdote. No nosso caso, nós santificamos a nossa vida a Cristo para oferecer sacrifícios a Deus através de Jesus Cristo. É o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Na verdade, também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. A diferença aqui é sacerdócio santo, porque outrora, talvez alguns de nós tenham sido um sacerdócio impuro, um sacerdócio aos espíritos malignos, ou um sacerdócio da carne, onde faríamos ofertas aos pecados da carne. Isso também são ofertas. Tudo que a pessoa pratica é uma oferta. Ou ela está oferecendo algo no altar da carne, ou ela está oferecendo algo no altar de Deus. De qualquer forma, todo mundo é um sacerdote. Só que ele falou aqui, sacerdócio santo, para quê?
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, que são os que eu acabei de mencionar. Sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Esses somos nós, sacerdotes de Deus. Agora, em relação a esse segundo altar, que é o altar das alianças com os deuses, eu vou ler rapidamente com você, Juízes capítulo 6. Essa introdução é rápida, para eu poder entrar no altar da rendição. Então, Juízes, que é o 7º ou 8º livro da Bíblia, lá no começo, depois de Josué, o livro de Juízes, no capítulo 6, você encontra Gideão. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas, e no capítulo 6, verso 25, Deus disse para Gideão: naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a azera que está ao pé dele. Veja, às vezes nós temos que derrubar um altar que os nossos pais edificaram. Eu, ainda hoje, estou derrubando o altar que a minha avó levantou ao espiritismo. Ela levantou aos demônios. Ainda hoje eu vou diante de Deus e eu digo para Ele: eu, como sacerdote do Senhor, vim derrubar todas as ofertas, todas as oferendas, tudo aquilo que a minha avó passou a sua vida oferecendo aos demônios. Eu, como neto da dona Susana, eu vim desfazer todo o altar que ela fez. E foi exatamente isso que Deus pediu para Gideão fazer. Veja só, Juízes 6, versículo 25. Toma o segundo boi, o boi de teu pai, e derriba o altar de Baal, que era um deus estranho, uma divindade pagã, a quem o pai de Gideão oferecia sacrifício. Derriba esse altar. E verso 26, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no lugar deste monte, e oferece o segundo boi em holocausto. Deus nos chamou para fazer duas coisas: derrubar os altares que foram feitos aos deuses malignos e levantar um altar ao Senhor. Amém? Na sua família, cada um de nós pode olhar o seu passado e checar os seus parentes, e checar a que deuses seus parentes serviram, e você vai ver que altares você tem que derrubar. Você tem 2 trabalhos: derrubar um altar pagão, derrubar o altar dos demônios e erguer um altar ao Senhor. É esse o trabalho da igreja cristã, da igreja evangélica. É esse o trabalho do altar das minhas ofertas. Agora, eu vou me referir ao último altar, que é o altar da minha aliança com o Senhor, e para isso eu vou levar você em 1 Reis, que é um pouquinho na frente de Juízes. Você vai ter Samuel, aí você vai ter o livro dos Reis. Em 1º livro dos Reis, no capítulo 18, nós vemos Elias, o profeta Elias. Ele está edificando o altar do Senhor que estava quebrado. A igreja Betesda é uma igreja que está ensinando os irmãos, os membros, a derrubar os altares de Baal e edificar o altar do Senhor. Mais uma vez, 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Veja só, quando as pessoas estão oferecendo ofertas no altar do maligno, é porque o altar do Senhor está derrubado. Não podem ficar 2 altares em pé em nossa vida. Quando o altar do Senhor está em pé, e estamos oferecendo ofertas nele, estamos fortalecendo aquele altar. O altar da carne, ou o altar dos demônios está caído, mas nesse caso o altar do Senhor estava derrubado. No verso 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos filhos de Israel. E aí no verso 32 diz que com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Deixe-me dizer que o altar ao Senhor, ele é erguido na palavra de Deus. Não tem como você erguer um altar ao Senhor sem a palavra de Deus.
As pessoas precisam mergulhar na Bíblia se elas querem ter certeza de que elas estão fazendo a vontade de Deus. Não é seguir as religiões, não é seguir uma igreja, não é seguir um pastor, não é seguir um líder. Elas têm que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem autoridade. Então, para alguém erguer um altar ao Senhor, não tem como você fazer isso sem ler a palavra de Deus. É na Bíblia que você vai saber como erguer um altar ao Senhor. Hoje à noite, nós viemos ao culto mais uma vez oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta do culto, ela está sendo oferecida no altar das ofertas. Alguns irmãos vieram aqui trazer ofertas em dinheiro. Essas ofertas também foram oferecidas no altar das ofertas. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos oferecendo uma oferta no altar das ofertas. Tudo que nós fazemos é no altar das ofertas. Porém, eu quero te mostrar um altar mais importante, que é o altar da minha rendição. Porque é possível as pessoas oferecerem muitas coisas para Deus e não oferecer a oferta principal, que é elas mesmas. No altar da minha rendição, que é o título da minha mensagem, é o principal da minha mensagem hoje à noite, é onde eu sou a oferta. Escute, é possível alguém cantar para Deus sem ela estar no altar de Deus? Sim, nós estamos cansados de ver isso. É possível alguém trazer um dinheiro para Deus sem o coração dela, a vida dela estar entregue, sacrificada no altar de Deus? Sim. É possível alguém pregar, cantar, pastorear, orar, jejuar, fazer um sacrifício disso, daquilo, sem a vida dela estar no altar de Deus? Sim, infelizmente é possível. Então, muitas pessoas estão presas aqui no altar das ofertas. Eu oferto para Deus, eu faço isso para Deus, eu sou de Deus, e tal. Mas ela mesma nunca subiu no altar. Então, o que o Senhor veio falar comigo é que a primeira oferta e a mais importante que Deus quer receber somos nós. Por isso que o texto que eu li de Romanos 12, verso 1, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: rogo-vos, eu vos peço. Era como se ele estivesse falando: eu vos imploro, pelas compaixões de Deus. Isso não é um pedido qualquer, é um pedido profundo demais. É como se Paulo estivesse dizendo assim: antes de vocês trazerem qualquer coisa para Deus, tragam vocês mesmos. Sua pergunta de Deus é: você já se entregou completamente ao Senhor? Você já se deu a si mesmo a Deus? Porque o altar da minha rendição é o altar mais importante. Escute, irmãos, hoje é uma mensagem muito profunda para a gente meditar, embora ela vai ser rápida. Às vezes a gente luta com Deus para termos vitórias, como Jacó, certo? Jacó lutou com o anjo, para ter a vitória. E às vezes a gente pensa que as nossas vitórias estão em uma luta com Deus. Então eu vou jejuar, e eu vou orar, e eu vou clamar, e eu vou repreender todos os demônios, eu vou lutar, e isso é bonito, porque tem um lado disso. Só que as nossas maiores vitórias não estão em a gente lutar com Deus, está em a gente se render ao Senhor. Às vezes tem gente que está disposto a lutar com Deus na oração, lutar no jejum, mas não está disposto a se render. E olha, irmão, render é uma coisa fácil de ver nas guerras, quando o exército que perde se rende. Soltam as armas no chão, levantam as mãos e são levados presos. E a pergunta do Espírito Santo é: eu já levei você preso? Você já jogou as armas no chão? Você já jogou toda a resistência no chão? Ou lá no fundo do coração você ainda me resiste? Você diz que me ama, mas me resiste. Você não me entregou aquilo, você não deixa eu tocar, você não entrega. Então a nossa rendição
é mais importante para Deus do que as nossas ofertas. Eu digo para os irmãos, eu pessoalmente oro muito para me render. Deus é minha testemunha de que nas minhas orações, um dos pontos importantes das minhas orações o tempo todo é: eu vim me render. O que é em mim que ainda te resiste? O que é em mim que resiste à tua palavra? O que é em mim, no meu coração, no meu pensamento, que é contra ti, que se levanta contra ti? É contra o teu sistema, é contra o teu ritmo, é contra o teu método, é contra o teu sentimento. O que é em mim que se recusa a quebrar? Digo para os irmãos, há uma coisa dura aqui, há uma coisa difícil aqui, a nossa rendição. E talvez eu nem siga o esboço, porque eu só quero que você entenda a mensagem de Deus para nós. Deixa-me falar como a rendição é tão importante, porque eu sinto o Espírito Santo tomar conta da mensagem agora. O homem, nós pecamos contra Deus, e esse é o problema total. Nós éramos submissos a Deus quando não havia pecado. O homem obedecia a Deus sem questionar. Deus disse para Adão: coma de todas essas árvores, não coma dessa. Adão: tranquilo, não vou comer dessa. Adão estava submisso ao Senhor. Não havia rebelião, não havia resistência, não havia contrariedade do homem com Deus. Havia uma entrega total. Se Deus falava para Adão: essa árvore não é boa, para Adão: então tá, essa não é boa, eu não vou comer dela. Não tinha problema. Mas no dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e eles foram lançados para fora do jardim pela desobediência, eles se tornaram rebeldes. A partir desse momento, entrou uma inimizade entre Deus e o homem. E o que acontece é que o homem passou a viver independente de Deus. Você sabe que Deus colocou uma espada ao redor do jardim, como diz Gênesis capítulo 3, e um anjo guardava o caminho da árvore da vida, e o homem não mais pôde entrar no jardim do Éden. Ele foi expulso de lá, porque agora o homem é um rebelde, e ele passou a viver em rebelião. Então, tudo que Deus faz, de Adão fora do jardim até hoje, é tentar fazer o homem se render. Escuta, você se rebelou contra mim, você vive contra os meus princípios, quando é que você vai se render? Quando é que você vai voltar a me obedecer? Então nós temos essa guerra dentro de nós o tempo todo, que é: ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. A guerra continua. O homem hoje continua com a grande guerra. Qual é a grande guerra? É se eu vou me render ou se eu vou resistir ao Senhor. Existem vários lugares na Bíblia onde a palavra de Deus fala sobre resistir ao Espírito Santo. Que coisa triste, o homem consegue resistir ao Espírito de Deus. Um dos versos que está aqui, vem no meu espírito agora, não está no meu esboço, mas você pode checar na sua Bíblia, é Atos capítulo 7, o versículo 51. Vale a pena você ler, sabe por quê? As pessoas que estão resistindo ao Espírito Santo aí, são os próprios sacerdotes de Deus, são as próprias pessoas religiosas. Às vezes os religiosos são os que mais resistem a Deus, porque às vezes a pessoa que está na igreja, ela se sente tão orgulhosa da sua espiritualidade, que ela não quer mais se quebrar, se quebrantar. Em Atos capítulo 7, no versículo 51, Estevão, antes de morrer, porque Estevão foi apedrejado, Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, e a razão que ele foi apedrejado foi porque ele confrontou aqueles homens que diziam servir a Deus. E ele diz aqui: homens de dura cerviz, isso é, de cabeça empinado, que não abaixam a cabeça, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Uma das lições que a gente pode tirar desse versículo é que nós somos filhos de pais rebeldes. Infelizmente,
Nós somos filhos de pais. Eu acabei de falar que a minha avó era uma pessoa que fazia sacrifício aos demônios. Então, nós somos filhos de pais rebeldes. Nós viemos da rebelião. E Estevão está virando para eles dizendo: vocês são duros de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe por quê? Dentro de nós tem uma vontade, dentro de nós tem um raciocínio. Deus, quando Ele fala conosco, às vezes Ele contraria esse raciocínio e nós ficamos entre duas opções: ou obedecemos o que a gente está pensando, ou a gente se quebra, se dobra e faz aquilo que a gente ouviu Deus falar. Isso acontece em muitas áreas da vida, em muitas coisas, mas eu vou dar um exemplo muito simples, que talvez já aconteceu com alguém aqui. Eu me lembro, há uns 25 anos atrás, ou mais do que isso talvez, que eu estava em Somerville. Eu estava ali em Somerville e eu fui dar uma aula de piano numa casa. Naquela época que eu dava aula de piano, né? Eu dei muitas aulas de música. E eu fui dar aula para um garoto, um menino, né? E eu cheguei na casa dele. Quando eu estacionei o carro na frente da casa, o Espírito Santo falou para mim assim, o Espírito Santo fala com a gente, entendeu? Nas mínimas coisas ele fala. Ele falou para mim assim: se você estacionar aqui, quando você voltar vai ter uma multa no seu carro. Eu falei: não, mas vai ser rápido. Olha só, você sempre tem uma palavra para combater o que o Espírito Santo está te falando. Na sua cabeça é automático, aquela rebelião. Você resiste ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é uma coisa tão simples de fazer, né? Eu falei: não, mas eu raciocinei na hora. Não, vai ser tão rápido que isso aqui não vai ser problema. Eu tenho certeza que não vai ter multa, porque vai ser rápido. Eu vou entrar aqui, vai ser menos de uma hora. Quando eu voltar, está tudo ok. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu vi de longe, né, com aquela tarjeta laranja, bem grande, né? Aí o Espírito Santo voltou e falou assim: eu não te falei? Esse é só um pequeno exemplo, assim, muito simples, de muitas vezes que a gente desobedece ao Espírito. Deixa eu contar outra, rapidinho. Nesse dia eu estava indo para Framingham, eu estava saindo daqui de Boston para Framingham, right? Eu ia dar aula também, naquela época que eu andava muito dando aula. Na minha cabeça, eu quero sair de Somerville, que era onde eu morava, pegar a 93 e pegar a Rota 90. Mas pai, todo mundo já sabe essa rota aí, não é? E eu estava num lugar em Somerville que eu tive que dar muitas voltas para poder pegar a 93. Mas dentro de mim, a voz estava falando: não vai pela 93, que você vai chegar atrasado, que vai estar congestionado. Eu pensei assim: não, mas a 93 aqui é mais rápido. Se eu pegar a 90 lá, eu vou mais rápido. Em vez de eu ter que ir por dentro de Cambridge, sair lá em Alston, sair lá naquela, né? Ali por dentro. Eu falei: não, eu quero pegar 93 aqui. E eu fiz tanta volta para pegar 93 que eu fiz o que eu queria. Na hora que eu entrei na 93, ela estava parada. Aquele monte de carro atrás de mim. Aí o Espírito Santo sentou do meu lado, né? Falou assim: o que eu te falei? Aí eu fiquei uma hora dentro daquele carro ali, parado, para me confrontar com a minha desobediência numa coisa muito simples. Agora imagina, se você desobedece o Espírito Santo, se você resiste a Ele numa coisa tão simples, imagina nas outras coisas, né? Eu posso contar vários testemunhos onde eu desobedeci a voz de Deus. Deixa eu falar mais um, posso falar? Mais um testemunho de desobediência. Quando eu era solteiro, que eu queria namorar alguém na igreja, eu ficava pensando: meu Deus, quem que eu vou chamar para a gente tomar um café? Aquela irmã, vou chamar aquela irmã, vou chamar aquela. E eu solteiro na igreja. E quando eu mirava em alguém, eu ouvia a voz do Espírito Santo falar assim: nem pensa. Mas eu já tinha passado a mensagem, já estava chamando, já estava pagando um cafezinho, já estava arrumando mais uma encrenca. Quem já desobedeceu o Senhor e sabe do que eu estou falando? Isso é rendição. É isso que Deus quer que a gente renda. Deus quer que a gente pare de andar pela nossa cabeça. Sabe por quê, irmão? É muito fácil você ficar aqui, ó, no altar das ofertas, esse aqui, ó,
e você ofertar, e você ofertar, e você oferta, oferta e oferta, e nunca obedece. Sabe qual é o altar mais importante? É o altar da rendição, onde você se rende, onde você para de desobedecer, onde você decide. Quem aqui estava numa atividade normal, lavando roupa, lavando louça, passando na casa, fazendo alguma coisa, e ouviu a voz de Deus falar assim: larga o que você está fazendo e vai orar? Tenho certeza que alguém já ouviu essa voz em algum lugar. Quantas vezes você obedeceu isso? Ou quantas vezes você falou assim: Senhor, deixa eu terminar o que eu estou fazendo, depois eu vou fazer isso. Rendição, amados. Deixa eu perguntar aqui, muitas pessoas aqui são pais, a maioria aqui são pais, têm filho, não é? Se eu perguntasse para o pai, qual o presente que o seu filho mais agradaria em te dar, né? Você poderia, né? Duas opções: ou ele te dá um presente, compra uma roupa para você, ou leva você para um restaurante, ou ele compra uma coisa cara para você. A outra opção é: se ele obedecesse tudo que você fala para ele, qual você ia escolher? Alguém diz comigo assim: não há preço para a obediência. Então eu queria que você pensasse em Deus agora. Nós estamos preparando para oferecer jejuns, oferecer orações, né? Oferecer leituras da Bíblia, aumentar as horas de oração. E Deus está dizendo assim: eu queria tanto que você só me obedecesse. Eu só queria que você prestasse atenção naquilo que eu já pedi para você, não fazer isso, não fazer aquilo. E você continua orando, você continua cantando, você continua pregando, mas não me obedece. Olha, eu ouvi a voz de Deus profundamente no meu coração, quando Ele disse para mim: a sua vitória está na sua rendição. Renda-se a mim. Pare de racionalizar aquilo que eu falo com você. Deixa eu te dar um exemplo de racionalizar. E eu gosto de dar os meus exemplos, porque usando o meu pecado, eu não vou falar mal de ninguém. Então, por exemplo, às vezes eu começava a namorar uma daquelas irmãs da igreja, porque eu só namorei irmã da igreja, mas mesmo assim não deu certo. E a coisa começava a ficar ruim, porque a irmãzinha não era para mim, entende? E aí ela não tinha, né? E eu falava assim: mas o senhor pode dar um jeito nela, o senhor pode fazer isso, o senhor pode transformar, o senhor pode fazer, o senhor pode fazer. Sabe quando você quer convencer Deus de que o errado que você pegou pode ficar bom? É isso que a gente faz com Deus. É isso que a gente faz com Deus, entendeu? Deus fala para você: fica aqui na América. Eu falo: não, Senhor, porque o Brasil agora está melhor. Agora está uma perseguição aqui. Deus não está dizendo: fica aqui, que isso vai passar. E você: não, Senhor, lá no Brasil não tem imigração, lá no Brasil não tem esse negócio e tal. E você começa a racionalizar as coisas, entende? Antes de continuar a mensagem, eu queria parar para fazer uma oração. A oração é a seguinte: Senhor, quantas vezes eu tenho te desobedecido sem perceber? Vamos orar um minutinho e dizer ao Senhor: Pai, quantas vezes eu tenho te resistido e eu não tenho me rendido? Eu tenho sido duro, eu racionalizo, eu uso a lógica, eu até explico para o Senhor que a minha opção é melhor. Pai, perdoa a nossa rebelião. Pai, perdoa o nosso endurecimento de não saber se render ao Senhor. Ao mesmo tempo eu te clamo, antes dessa mensagem terminar, traz sobre nós um espírito de rendição. Leva-nos ao altar da rendição. Você pode pedir isso ao Senhor: leva-me, Senhor, ao altar da minha rendição. É o altar mais importante da minha vida. Eu me render nele, eu me oferecer nele, eu ser a oferta, eu ser o sacrifício. Pai, eu clamo por isso em nossas vidas. Diga para o Senhor: Senhor, se eu estou te desobedecendo em uma área, e às vezes eu até já sei que área é, eu quero me arrepender de te desobedecer. Eu quero, Senhor, cumprir, eu quero obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Pai, nós oramos isso em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhando para a gente ir terminando, né? Em Hebreus 12:1 está escrito:
Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós somos a melhor oferta para Deus. Nós somos a maior oferta para Deus. Queria perguntar, alguém aqui, quando ora, você se oferece para Deus? Queria pedir que você fizesse isso. Antes de você orar pelo dia, antes de você orar pelo que você vai fazer, pelo trabalho, antes de você orar por outros membros da família, por que você não aprende a apresentar você primeiro? Por favor, aprenda a entregar você primeiro no altar. Olha para mim, mesmo de verdade, eu faço isso todas as manhãs, antes de começar qualquer oração. A primeira oferta que eu ofereço para Deus não é a minha família. A primeira oferta que eu ofereço para Deus não é a minha igreja, não é o meu ministério, não é as pessoas que estão ao meu redor. Tem uma pessoa que eu entrego nas mãos de Deus todos os dias, sou eu. Eu vou te falar como que eu faço isso. Vou até te ensinar como que eu faço. Deus me ensinou como me ofertar para Ele, entendeu? Ele me ensinou a apresentar a minha cabeça para Deus. A primeira coisa que eu apresento para Deus é a minha cabeça. Porque Deus me ensinou que só na cabeça, daqui para cima, tem os dons mais importantes que um ser humano pode ter. Está daqui para cima. Deixa eu te explicar. Na cabeça, para começar, está o cérebro. No cérebro está a sua imaginação, está a sua memória, está o seu consciente, o inconsciente, o subconsciente. Eu oro por essas coisas todos os dias. Eu entrego a Deus o meu subconsciente. Talvez você não saiba um pouco de psicologia, mas o consciente é aquilo que você lembra agora, que você sabe agora. Você está consciente de que eu estou com essa roupa, calça preta, você está consciente. O inconsciente é o que você esqueceu, mas com um pouquinho de esforço você consegue trazer de volta e lembrar de uma coisa que você esqueceu. Mas o subconsciente, ninguém chega lá. Ninguém chega no subconsciente. O subconsciente é um mistério para todos nós. Então eu entrego a Deus o meu subconsciente. Eu aplico o sangue de Jesus lá, porque eu não sei o que está guardado lá. Outra coisa que eu ofereço a Deus na minha cabeça é os meus ouvidos. A primeira coisa, depois da minha cabeça, dos meus cérebros. Eu não sei se você já ouviu falar que o nosso cérebro são bilhões e bilhões de neurônios que fazem conexões. Eu apresento eles ao Senhor. Eu ofereço o meu cérebro para Deus todas as manhãs. A primeira oferta que eu entrego para Deus é a minha cabeça. Eu quero que Deus tenha a minha cabeça. Então eu unjo meus ouvidos. Eu coloco uma gota de óleo na minha testa. Eu coloco uma gota de óleo aqui. Às vezes eu ponho um monte de gota de óleo, eu quero oferecer a minha testa, a minha cabeça para Deus. Estou te falando. Eu fiz isso hoje de manhã. Depois eu coloco uma gotinha de óleo nos meus ouvidos. Eu não vou ler agora, porque no Velho Testamento tem um texto em que, para consagrar o sacerdote, ele colocava um potinho de óleo na ponta da orelha direita, para o sacerdote poder ouvir a voz de Deus. Right? Eu apresento meus olhos ao Senhor. Eu dou meus olhos para Deus. Nós cantamos algumas músicas que dizem: Senhor, meus olhos são para te ver. Então eu ofereço meus olhos. Se você perceber, tudo o que eu falei até agora está na cabeça. Se você aprender a oferecer pelo menos a sua cabeça a Deus todo dia, você já está oferecendo a oferta principal. Eu unjo meus olhos, eu entrego eles ao Senhor. E eu unjo meu nariz. E alguém vai pensar assim: mas o que tem a ver o nariz? Bem, o nariz, ele representa o discernimento. Você sabe que um cachorro, ele tem um faro, ele discerne as coisas pelo faro, entende? E o nosso nariz, ele representa o nosso discernimento. Então eu unjo meu nariz ao Senhor e eu falo: eu quero ter discernimento, eu quero discernir as coisas. Outra coisa, eu unjo meus lábios a Deus. Você sabe por que eu unjo a minha boca para Deus? Porque a minha boca é o meu instrumento profético. É pela minha boca que eu profetizo, que eu falo, que eu posso orar. A minha língua eu consagro a Deus. Agora uma pausa aqui, diga comigo, pausa. Olha só, eu não cheguei nas mãos, eu não cheguei nos pés, eu não cheguei em outro lugar do corpo. Mas eu queria te perguntar: se eu parasse aqui, não já estava bom?
Se eu tiver meus olhos controlados por Deus, meus ouvidos controlados por Deus, minha boca controlada por Deus, meu cérebro controlado por Deus, você não acha que o resto do corpo já está em paz? Só que eu não paro aí. Uma das coisas que eu faço é ungir minhas mãos, porque eu estou oferecendo uma oferta para Deus, e não é a minha esposa que eu estou oferecendo, não é meus filhos que eu estou oferecendo, não é a igreja que eu estou oferecendo, eu estou oferecendo as minhas mãos para Deus. Eu abro as minhas mãos, eu coloco uma gotinha de óleo na mão, e sabe o que eu falo? Alguém quer saber? Eu vou te falar o que eu falo para Deus quando eu unjo as minhas mãos. Porque você pode pensar assim que a primeira oração que eu ia fazer é para Deus abençoar tudo que eu faço, certo? Porque as mãos existem para fazer coisas, para trabalhar. Mas a primeira oração que eu faço nas minhas mãos não é pelo que elas fazem. Eu oro para elas não fazerem o que Deus não quer que elas façam. Primeira oferta que eu dou para Deus das minhas mãos é: não deixa minhas mãos produzir uma coisa que você não quer, que você não pediu para eu fazer, que você não quer que elas façam. Agora em seguida eu oro para que as minhas mãos possam fazer o que Deus espera de mim naquele dia. E a última coisa que eu unjo são os meus pés. Eu não tenho tempo para falar dos versículos que vêm na minha mente quando eu estou fazendo isso. Porque vem vários versículos no meu espírito quando eu estou ungindo meus pés. Um deles é: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eu lembro desse versículo para Deus. Eu unjo meus pés. Eu proíbo meus pés de andarem pelos caminhos que Deus não quer. Eu declaro paz nos meus pés, porque a palavra de Deus diz que a armadura de Deus tem que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala comigo assim: se eu orasse só no meu corpo, já gastaria meia hora. Se você fizer só a oração que eu estou fazendo aqui, você já gastou meia hora, só para orar isso. Um dos versículos que eu recito nos meus pés é Lucas 10:19, que diz assim: eu vos dei autoridade para pisardes. Eu não vou pisar com a mão, eu não vou pisar com a cabeça, eu não vou pisar com os meus olhos, eu vou pisar com os meus pés. Então eu abençoo meus pés. Sabe qual é o outro verso que vem na minha mente quando eu estou orando nos meus pés? O Salmo 23, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se Ele vai me guiar pelas veredas, Ele vai guiar que parte do meu corpo? Os meus pés, para que eu ande. Alguém abra as mãos onde você estiver, nós vamos orar. Eu quero que você ore a seguinte oração: Senhor, me ensina a me oferecer a Ti todos os dias. Faz uma oração com tuas palavras aí, diz: Pai, ajuda o Teu povo. Nessa noite nós estamos aprendendo a fazer uma oferta de nós mesmos. Recebe a oração de cada pessoa nesse momento. Eu abençoo as orações que estão sendo feitas agora. Ore ao Senhor, ore mesmo, come on. Diga para Ele. Peça a Ele para aprender a oferecer-se a si mesmo a Deus. Diga para Ele: Senhor, me ensina a me oferecer a Ti antes de qualquer coisa, me devolver a Ti cada manhã. Ah, Senhor, toca o Teu povo, Pai. Ensina o Teu povo a ser a oferta principal. Eu abençoo o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente estava fazendo essa oração, eu me lembrei do versículo que vem na minha mente quando eu oro nos meus ouvidos. Alguém quer saber? Talvez você quer gravar na sua Bíblia. É Isaías 50, verso 4. Sabe o que está escrito lá? Se você quiser gravar na sua Bíblia, você vai ver. Quando eu oro nos meus ouvidos, eu oro esse versículo. Ele diz assim: Ele me desperta a cada manhã. Veja só, de manhã. Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo, para que eu tenha uma palavra para dar àquele que precisa. Gente,
Que versículo mais lindo para você orar no seu ouvido, quando você está se oferecendo a Deus. Agora, eu vou dar um versículo para você. Como eu falei, o Espírito Santo tomou a mensagem, eu larguei o esboço. Os versos não estão escritos aí. Eu vou dar um versículo para você agora, que o Espírito Santo acabou de trazer, para você gravar na sua Bíblia, talvez escrever em algum lugar, para você aprender a orar esse versículo. É Romanos capítulo 6. Eu vou lá com você e eu vou ler com você um versículo de entrega, onde você aprende a entregar as partes do seu corpo para Deus, tá bom? Onde você aprende a apresentar o seu corpo, apresentar você para o Senhor, ok? E é Romanos 6, o versículo 13. Eu aprendi a fazer isso alguns anos atrás, e o verso diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros, que eu acabei de falar, os olhos, a imaginação, as mãos, os pés, o coração, as emoções, apresente os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem gostaria que os seus olhos ficassem a serviço da injustiça? Ninguém, certo? Amém? Mas quem gostaria que os seus olhos fossem um instrumento de justiça? Quem gostaria? Pergunta: você já apresentou os seus olhos a Deus como instrumento de justiça? Escuta, irmãos, a palavra de Deus é um livro prático. Ela ensina a gente, em nossas orações, a praticar. Deixa eu me dizer algo aqui. Nós praticamos a palavra de Deus em nossas orações. Quem quer repetir isso comigo? Nós praticamos a palavra de Deus em nossas orações. Deixa eu explicar mais uma vez o seguinte. A oração do crente é para ele praticar a palavra de Deus, não é para ele praticar os sentimentos dele. Ah, Senhor, estou tão triste. Oh, Senhor, ai, Jesus, estou tão desanimado. Você está praticando o que na oração? Você está praticando os sentimentos da sua alma. Ah, Senhor, está acontecendo isso e agora aconteceu aquilo. Oh, Deus, o que eu vou fazer? Aconteceu isso. Você está praticando o que agora? Você está praticando a circunstância na oração. Deus não nos deu a oração para a gente falar para Deus o que está acontecendo, como se Ele não soubesse. Oh, que pena, eu não sabia disso. Não, Deus nos deu a oração para a gente praticar a palavra de Deus. Então, a melhor oração que nós podemos fazer é uma oração bíblica. Então, quando o apóstolo Paulo está falando em Romanos 6,13, apresenteis os vossos corpos como instrumento de justiça, ele está pedindo para você praticar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o crente que não ora, ele não pratica a palavra de Deus. Ele ouve, ele escuta a mensagem, mas se ele vai para casa, ele não tem um tempo de oração, ele não tem tempo de praticar isso que eu estou falando, porque você não pratica a palavra no culto, você ouve a palavra no culto, você pratica a palavra no momento de oração. Por isso que eu insisto, se você não tem um momento de oração, você nem está praticando a palavra de Deus. Porque, por exemplo, tudo que eu dei para vocês aqui hoje vai ser praticado aonde? Amanhã, quando você levantar, que você lembrar de ungir sua cabeça, que você lembrar de orar nos seus olhos, que você lembrar de orar nas suas mãos. Mas se você não for orar, você vai praticar? Você pratica a palavra de Deus é no momento de oração. Por isso que os momentos de oração começam a ficar maiores, porque é o único momento em que você realmente pratica a palavra. Você pratica a palavra de Deus dirigindo o carro, pintando parede, limpando o chão. Escuta, é na oração que a gente pratica a palavra, é na oração que a gente toma posse daquilo que Deus falou em sua palavra. Eu espero que pelo menos esse mistério seja revelado para você. Se você não tem um momento de oração para orar a palavra de Deus, você não está praticando a palavra de Deus. Você ouve a mensagem no culto, mas ela não foi
internalizada em você. Ela é internalizada no momento que você pratica. Deixa eu te dar um exemplo. Você foi no médico hoje, fez a consulta e ele te deu o remédio. Aí você sai de lá curado, com o remédio no bolso, curado. É assim? É mesmo? Você sai de lá com o remédio no bolso. Se você não tomar o remédio amanhã, já era a consulta, não resolveu nada. Tudo que eu estou pregando hoje, Deus vai ver quem vai levantar amanhã e praticar, porque se não praticou, acabou aqui na hora que você desceu. Nós praticamos a palavra de Deus no nosso momento de oração. Por isso que eu insisto na folhinha de oração. Eu insisto na folhinha de oração. Você não tem uma folhinha de oração, você não tem um recorde de oração, você não tem o zelo de ter uma vida de oração, muito menos de cobrar de você a vida de oração, você não está sério no que você está fazendo. Você é só mais um crente de banco. As pessoas que investem na sua folhinha de oração, para mim, são as pessoas que realmente querem praticar a palavra de Deus. Eu vou passar para uma parte aqui, para ir finalizando essa parte aqui. Na oração do Pai Nosso, a gente começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí a gente diz: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Só um minutinho, porque o Espírito Santo me parou. Ele me parou nessa frase, porque às vezes eu estou orando, e eu gasto muito tempo de oração em línguas. Eu vou pregar sobre isso, eu estou prometendo que eu vou pregar sobre a oração em línguas. Eu estou preparando a mensagem ainda. Vou ensinar vocês a orar em línguas. Mas às vezes eu estou orando, e uma frase que vem em português, que eu gosto de falar, é: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E às vezes eu falo isso várias vezes: venha o teu domínio, venha o teu governo, venha o teu reino. E enquanto eu estava orando, venha o teu reino, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou assim: não tem como o reino de Deus vir sobre você sem a sua rendição. Não tem como Deus governar sobre você se você não entregar o governo. O céu não reina sobre a terra se a terra não entregar o governo para o céu. Então, quando você pede o reino de Deus, é como se você estivesse dizendo assim: eu também estou entregando o meu governo para que você possa governar. Vou dizer uma coisa aqui: todo mundo aqui reina na sua casa. Vou até dar pausa aqui. Todo mundo aqui é rei e rainha na sua casa. A sua cama é do jeito que você quer. Você gosta daquela coxa. E os travesseiros seus, você coloca ele daquele jeito. Porque lá, diga assim: lá eu que mando. É a sua casa. Eu vou falar de um lugar aqui que você gosta de mandar mesmo. A sua cozinha é do jeito que você quer. Ela é do jeito que você gosta. Tá? Você guarda as suas panelas onde você quer guardar. Fala assim, por favor: na minha casa, eu que mando. É verdade. Tá? Agora vamos falar aqui dos irmãos. Na sua garagem, na garagem dos irmãos aí, é do jeito que você quer. Você coloca o carro onde você quer. Você governa na sua casa. Tá? E quando você pintou a sua casa, você pintou da cor que você queria. E quando você foi comprar o sofá, você comprou o que você queria. Alguém diz comigo: na minha casa, eu que mando. Fala para mim, é verdade ou não é? Eu estou falando uma coisa muito trivial, não é? Muito simples, mas é verdade ou não é? Por exemplo, na sua casa, você come a hora que você quer. E não é só isso.
você come o que você quer. Alguém te força a comer o que você não quer? Não. Fala mais uma vez, por favor. Na minha casa, eu que mando. Você tem o controle. Você tem o governo. Quando você diz assim, venha o teu reino, você está contrariando tudo isso. Quando você diz, venha o teu reino, você está dizendo assim, eu quero que você governe. E se Deus chegar para você e falar assim, não gostei disso aqui na sua casa, o que quer que seja. Você, não, mas eu gostei. Mas Deus vai dizer assim, mas você pediu para o meu reino vir, para eu governar. Não, mas aqui na minha casa é do meu jeito. Bem, então eu não governo na sua casa, lá é você que manda. Eu só estou dando um exemplo de como a gente tem o controle das coisas e a gente faz como a gente quer. Será que não está sendo assim em nossa vida espiritual? Em outras áreas também. Quando você diz, venha o teu reino, o reino de Deus não vem sem a nossa rendição. Por isso que Deus está dizendo, por favor, entrega para mim. Essa é a oferta que eu quero. Eu vou pular essa parte aqui, para essa parte aqui. Render a minha operacionalidade. O jeito que você opera, o jeito que você faz as coisas. Você faz do jeito que você quer. Cada um tem o seu jeito. Eu queria perguntar aqui, alguém aqui já deixou Deus mudar alguma coisa que você gosta de fazer daquele jeito? Gente, eu estou falando de coisas até simples. Mas o governo de Deus é o governo de Deus. Ele penetra até as coisas mais simples da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo que alguém aqui talvez não vai acreditar. Talvez eu vou permitir alguém ser incrédulo agora. Mas eu vou desafiar a sua incredulidade. Eu tenho uma amiga que mora em Kansas City. O nome dela é pastora Cláudia. Ela é uma mulher muito espiritual, muita comunhão com Deus. Eu acredito nas experiências da pastora Cláudia, porque eu sei o quanto ela busca a Deus. Ela já teve vários encontros com o Senhor. Um dia ela estava lavando louça, e à medida que ela lavava a louça, ela ia organizando a louça para secar dentro da dishwasher. Sabe como você usa a dishwasher só para secar ali? E à medida que ela ia lavando a louça, ela ouviu o Senhor falar com ela assim, eu gosto do jeito que você organiza os talheres. Come on. O que Deus tem a ver com o jeito que você lava a louça? Eu digo para você, Ele tem a ver. Ele tem a ver. E Ele falou para ela, foi um susto que ela tomou. Ela jamais imaginou que Deus ia chegar para ela e falar de uma coisa tão trivial, tão simples. Mas ela disse, ela ouviu no ouvido, eu gosto do jeito que você lava e guarda a louça. Você sabe o que veio no meu espírito quando eu ouvi ela me falar isso? Ela me falou isso dentro da casa dela, lá em Kansas City. Veio no meu espírito o seguinte, será que não tem gente que lava a louça de um jeito que Deus não gosta? Será? Será que não tem? Aí eu comecei a pensar em outras coisas. Será que Deus gosta do jeito que você dirige? Será que Deus gosta do jeito que eu dirijo? Será que Jesus ia se sentir confortável sentado no banco do passageiro e eu dirigindo? Será que Ele ia virar para mim e falar assim, eu gosto do jeito que você dirige? Será? Eu vi falar de uma irmã dirigindo, limpando casa e comendo, dirigindo de uma casa para outra, com o joelho no volante e o sanduíche na mão. Jesus sentado do lado dela, o que ele diria? Eu gosto do jeito que você dirige. Será que ele diria isso? Joelho no volante e segurando o sanduíche na mão? Verdade, eu vi falar de uma pessoa dirigindo assim. Diga comigo, venha o teu reino. Você quer mesmo que o reino de Deus venha? Você quer mesmo que Ele governe o jeito que você abre as latas de tinta?
Você quer mesmo que Ele governe o jeito que você desperdiça o material? Você quer mesmo que Ele governe o jeito que você desperdiça a comida? Você quer ver que Ele governe as coisas simples da sua vida, para que Ele possa governar as maiores? Come on, church. Render-se é o mais importante. Eu quero dizer para vocês que no meu esforço de me render a Deus, por todos esses anos de vida cristã, Deus conseguiu mudar algumas coisas na minha rotina. Só Deus poderia mudar. Deus conseguiu mudar. Eu posso dar testemunho para vocês de que eu nunca achei que jamais eu ia conseguir dormir de um jeito diferente, porque toda a minha vida, desde 0 anos de idade que eu me conheço, eu sempre dormi de barriga para baixo, sempre, a vida inteira, sem travesseiro, virado para o ladinho, cabeça virada para o lado, barriga no chão, toda a vida, não conseguia dormir de outra forma. Eu nunca acreditei que um dia Deus ia mudar o meu jeito de dormir, pois depois de 50 e tantos anos, Deus mudou o meu jeito de dormir. Eu durmo de ladinho, de travesseiro. E quando a minha esposa veio isso, ela falou: não acredito. Eu não acredito que você não dorme mais daquele jeito. Eu estou usando um exemplo simples para perguntar para você: você deixaria Deus mudar qualquer coisa assim em você? Você seria maleável o suficiente para se render ao Senhor e deixar Ele mudar? Deixa eu falar outra coisa para você que Deus mudou na minha vida. Sabe aquele pãozinho francês, branco, de sal, quentinho com manteiga? No more. Vou repetir. Sabe aquele pãozinho branco, de sal, quentinho com manteiga? Sabe aquele pãozinho que dá azia, que no more. Mas eu comi aquele pãozinho a vida inteira, apaixonado por aquele pão. Eu queria perguntar: você deixaria Deus mudar a sua comida? Você deixaria Deus mudar um remédio que você usa a vida inteira, que você não precisa? Eu estou falando de coisas simples, porque se Ele não toca nas simples, como é que Ele vai mudar as grandes, se você não rende nem as coisas? Eu digo para vocês, à medida que eu envelheço, eu vejo Deus tomando mais conta da minha vida. Eu vejo Deus me quebrando mais. Eu vejo Ele me capacitando para mudanças maiores. Eu vejo Deus olhar para mim e falar assim: Ele já foi amaciado para eu poder chegar e pedir uma mudança maior. Sabe aquela pessoa que diz: eu vou morrer fazendo isso? Você está dizendo para Deus: você não vai me mudar, não vou deixar. Não vou deixar. Quem quer se render ao Senhor nessa noite? Queridos, eu não vou continuar pregando, eu tenho uma folha de mensagem aqui para pregar, mas eu acho que você entendeu o que Deus quis falar essa noite, entendeu? Só eu convido você. Sim, querida. As irmãs que estão visitando, sejam muito bem-vindas, tá? Deus abençoe as irmãs e espero ver vocês novamente aqui, tá bom? Espero que vocês deixem o nome de vocês para a gente poder contactar vocês. Muito obrigado, está aqui. Uma salva de palmas para elas, irmãos. Sejam bem-vindas na casa do Senhor. Louvado seja. Irmãos, vocês podem vir aqui para o altar para nós orarmos? Aleluia. Louvado seja. Louvado seja. Quando você vier para o altar, não fale com ninguém. Quando você vier para o altar, não converse com ninguém. Quando você vier para o altar, não abrace ninguém. É um momento seu e Deus. Você vai vir para se render ao Senhor. Por favor, não fique ninguém nos bancos. Venham todos. Venha para se render. Comece a orar. Enquanto a música toca, comece a orar. Comece a falar com Ele.
Fala para Ele que você vai se render a Ele essa noite. Tudo pode passar. Quem quer usar a letra dessa música para se render ao Senhor essa noite?